Olá, seja muito bem-vindo à programação da TV EDD, seja muito bem-vindo à programação da Casa de Vovó Dedé. Eu sou Hamilton Nogueira e, como você já sabe, todas as quintas, sempre às 8 da noite, a gente lança uma nova edição do programa Acorda, Nós em Rede, porque a gente acredita que cada um é um nó fundamental nessa imensa rede de conhecimento. Estamos aqui, portanto, valorizando a cultura, valorizando os bons conteúdos e valorizando você. Nossa conversa hoje é sobre Brasil e momento político. E a gente tem o prazer de receber o professor Felipe Braga, que é doutor em Direito Constitucional e professor da Universidade Federal do Ceará. Professor Felipe, muito obrigado pela sua visita aqui na Casa de Vovó Dedé, é uma honra recebê-lo e para a gente conversar sobre esse assunto que a gente gosta tanto e que dói tanto no Brasil, que é a nossa política. E eu queria começar perguntando o seguinte: o senhor foi candidato 2 vezes a deputado estadual, 2016 e 2014, eu achava que era 2018, mas o senhor me relembrou, e acho que o senhor não pretende ser novamente. E eu queria saber se o senhor se decepcionou com a política, as pessoas que têm mais ideal, estão se afastando, enfim, como é que está esse processo esse movimento na sua interpretação dos jovens que desejaram ser políticos, mas não querem mais, enfim. Não, na verdade, não é uma decepção com a política. Eu estudo a política há muitos anos, né? E a questão de me envolver nesse processo eleitoral foi para conhecer melhor. Por isso que eu me filiei a um partido político e, inclusive, sou filiado ainda. E ajudo, acho que muito mais dentro do partido, fazendo leituras de documentos técnicos, revisão de documentos técnicos, de projetos de lei que são enviados para o Congresso Nacional. Acho que eu contribuo muito mais dessa maneira do que ficar em jogo de bastidor e tendo que fazer política, uma política que você tem que ceder bastante, contrário aos seus ideais, etc. Então, assim, existem várias formas de fazer política. Eu não perdi encanto, pelo contrário, eu admiro bastante. E agora, o processo pelo qual você chega a um cargo do executivo ou do legislativo é que é um processo bem complicado. E assim, eu respeito as pessoas respeito, inclusive admiro, mas assim, eu não tenho um perfil de pessoa que chega e quer ter visibilidade, enfim, sou mais reservado. Eu vi que não é o meu perfil. Então não foi questão de me decepcionar, mas por ver que o meu perfil não é desse de embate. O senhor está separando, então, processo político de processo eletivo. Isso. E o processo eletivo não se adapta bem àquilo que é da sua natureza de estudo e de atuação, é isso? Isso, mas assim, a política em si eu acho bem interessante. Na verdade, eu nem vejo assim com tanta dor, como você até lembrou, que a maioria das pessoas vê, mas eu acho que o Brasil ele tem evoluído, se você for pegar com décadas, né? Não pensando em 5 anos, em 10 anos, é um período muito curto para fazer uma avaliação política. Mas, assim, em termos de décadas, o Brasil tem um desenvolvimento assim, bem considerável, né? Em termos de transparência, em termos de controle político, de controle social. É até um paradoxo as pessoas estarem meio que desacreditadas com a política, porque nós nunca tivemos tanto acesso a plataformas de transparência. Todo o site do governo federal, estadual e de muitos municípios, o município ainda está em processo, né? Tem plataformas com contratos, você pode solicitar documentos, você pode solicitar informações sistematizadas. Então, o cidadão tem o poder nas suas mãos. É meio paradoxal você querer achar que hoje o Estado, o Estado brasileiro, do ponto de vista político, ele é mais fragilizado. Tá? Eu acho que com essa ideia de redes sociais e que todo mundo fala mais de política, fica mais complicado você enxergar os pontos positivos, né? Porque a imprensa, em geral, repassa muito mais os negativos. Isso vende mais notícias, isso traz mais repercussão, mas eu enxergo a atividade política no Brasil com otimismo. Então, eu acho que o senhor já respondeu aqui uma pergunta que eu iria fazer, que eu anotei aqui: se o Brasil está reafirmando ou se está definhando, ou se está desafiando as suas estruturas democráticas. Acho que a resposta está contida dentro dessa anterior. Há mais mecanismos, há mais transparência, há mais ferramentas democráticas. Então, embora haja um processo aí de muita divergência,
e não tão qualificada, o processo político democrático está se fortalecendo. Está se fortalecendo, mas nós temos ainda um processo ainda muito amplo a percorrer, né? Se você for ver a qualidade, né, da representação política, o controle, o problema maior tem sido a falta de engajamento, né, da população, porque eu gosto de acompanhar muito a atividade política dos nossos deputados, senadores, etc., mas assim, o cotidiano das pessoas, eu acho que na escola, na universidade ainda falta mais esse engajamento, de você entrar no site, ver o que é que foi proposto por ele, fazer uma análise, qual o partido que ele está inserido, quais são as alianças que são feitas. A questão política é muito pessoalizada, né? Então, se um determinado evento faz com que aquele político tome uma decisão, você tira o perfil dele a partir dessa decisão. Só que a questão do seu perfil e da sua atuação ela é bem complexa. O mundo é muito mais complexo. Ela envolve aspectos históricos, etc. Eu acho que o debate político no Brasil ainda precisa amadurecer muito. No estado do Ceará, a gente ainda fica, por exemplo, discutindo muito, sobretudo com rede social, né? É uma denúncia contra um fato específico, uma obra específica, só que do ponto de vista estrutural, né? Às vezes a denúncia nem se justifica, porque isso envolve um processo de licitação, que ninguém sabe em que pé está esse processo de contratação de empresa e já se questiona o governo, e às vezes isso é uma questão que está no Poder Judiciário, não tem nada a ver com a atividade do governo em si. Então, essa ideia de denuncia, é a favor ou é contra o governo, isso é o que vem dominando a cena política, só que o que está por trás disso é bem mais complexo. Mas, assim, a gente já conversou desde a época de TV União, já conversamos muito sobre política, debatemos muito em grupos, né, enfim, ali. E os senhores às vezes não acham que aqueles primeiros debates, acho que talvez o governo Dilma, se bem me lembro, hoje a gente continua com alguns mesmos pontos, falando sem uma evolução, sem parecer que o debate chegou ao fim com uma determinada maturidade, foi ultrapassado e vem uma coisa mais avançada. Não sei, que às vezes que a gente está enxugando o gelo? Porque quando a gente fala, por exemplo, sobretudo o processo eleitoral, que é uma questão básica, né? A gente vem debatendo financiamento de campanha há quantos anos, né? Então, enquanto não houver uma mudança drástica, uma reforma eleitoral que mude, não precisa ser nenhuma reforma eleitoral, basta ser uma alteração do sistema de financiamento, tá? E a gente tem, assim, a cada eleição, olha, nós tivemos agora a aprovação de um fundo bilionário, né, para a campanha eleitoral. Então, assim, isso enquanto não se resolver do ponto de vista estrutural, a gente vai ficar ainda discutindo, né, esses problemas do processo eleitoral. E as pessoas que vão sendo eleitas, salvo um ou outro ponto fora da curva, vão ser pessoas que têm ligação com o governo, pessoas algumas que têm ligação com a mídia, são minoria, né? Mas quem mais tem ligação com o governo e que tem mais acesso aos recursos do fundo partidário. Então é bem complicado. Enquanto não se democratizar o acesso ao fundo partidário, né, e criar outras ferramentas, a gente vai realmente ficar enxugando no gelo. O cerne dos seus estudos, da sua área de interesse, que é o direito constitucional, tende a estar sempre no protagonismo ali, no entorno, sempre está conversando com essa evolução nacional, com a evolução do cidadão, da cidadã, é ali muito próximo, é muito correlato com o que a gente avança, o que a gente retrocede. Eu queria saber do senhor, os seus alunos, o tipo de gente que chega com interesse desse tipo de assunto. Qual é o perfil? É um perfil mais voltado para a advocacia, assim, ou mais para o público, mais para a cidadania? Quem é que gosta desse tipo de assunto? Bem, é bem difícil trazer assim, tirar uma radiografia desse perfil, porque na graduação, né, eu leciono Direito Constitucional e Direito Administrativo. Aí na graduação, todos os alunos da Faculdade de Direito, eu também leciono na Universidade Federal do Ceará, na Faculdade de Economia, Contabilidade, a disciplina de Direito Administrativo. Então, eu pego alunos dos mais diversos perfis e com cursos diferentes. Mas essa formação política, da importância do controle da atividade estatal,
da importância do cidadão enxergar o que é um serviço público, que tem que cobrar a qualidade do serviço público. Então, tudo isso a gente debate nas aulas, né? Mas, assim, do ponto de vista da pós-graduação, que é o programa de pós-graduação em Direito da UFC, lá nós temos linhas de pesquisa. Os alunos que procuram a linha de pesquisa que eu leciono são alunos que querem discutir direitos fundamentais, políticas públicas. Geralmente são pessoas que querem entrar na academia, são pessoas que vão fazer mestrado para lecionar. Aí tem gente que quer lecionar direito penal, direito constitucional, direito administrativo. Então, assim, não vem pessoas, eu quero entender melhor a política para que eu possa atuar. Não, as pessoas se interessam também pela disciplina, porque a gente aborda direito constitucional, aborda a política como ela é, mas é difícil você enxergar, o aluno veio para cá com esse propósito e só tem alunos com esse perfil. Lá chega juiz, membro do Ministério Público, defensor público, advogado, só recém-formado que ainda quer ser professor. É bem plural o público que a gente recebe. Aquela grande tradição do direito da Universidade Federal formar grandes homens públicos e pensadores de país, de Estado, de gestão, essa tradição está meio quebrada? É porque, não é que esteja quebrada, né? Eu acho que o processo de ensino ele tem passado por várias mudanças, né? E a própria CAPES, o próprio governo federal, quando ele tem avaliado o conhecimento, isso é uma questão bem confusa, né? Eles têm dado preferência, sobretudo, a publicações em revistas especializadas, que eles chamam de Qualis A1. Tá? Você, quando publica um artigo, por exemplo, numa revista Qualis A1, é como se fosse o suprassumo do conhecimento. Então, as pessoas, elas são, na academia, são voltadas a construir artigos específicos com conteúdos determinados para serem publicados nessas revistas. Enquanto que aquela ideia de fazer livro, grandes obras, grandes reflexões, isso está cada vez mais caindo no desuso. Então a gente tem mudado o perfil do pesquisador, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Essa ideia de pegar generalistas, pessoas que têm uma visão global da política ou do direito, cada vez mais está sendo raro. Se você pegar os grandes pensadores dos últimos 30 anos, eles estão escrevendo obras pontuais. A teoria da democracia minimalista, etc. Assim, pensar o direito como um todo, pensar a política como um todo, tem sido um fenômeno cada vez mais raro. Né? Então, assim, está tendo esse tipo de mudança, porque a academia nos obriga a exigir dessa maneira, porque nós somos exigidos assim. Eu tenho, sem dúvida, pouco subsídio para essa leitura, mas às vezes eu percebo que eu converso muito com professores, diretores mais da UFC, e me parece que aquele sonho que algumas pessoas entenderam como correto, da academia se aproximar do mercado, isso vem acontecendo, mas em detrimento de uma academia próxima do ser humano. Quer dizer, perdeu-se um pouco, eu sei que é difícil fazer, é muito generalista esse pensamento, mas perdeu-se um pouco desse humanismo, dessa relação com a humanidade, com uma gestão voltada para as pessoas, mas começaram-se a construir caminhos ou ferramentas para se aproximar de mercado, o que não é condenável, na minha opinião. Acho que tem que ter essa relação mesmo, mas não um em detrimento do outro. E isso faz sentido para o senhor? Em alguns cursos, sim, mas se você pegar a universidade como um todo, a Universidade Federal, que é o lugar que eu trabalho, né, a instituição que eu faço parte, lá a gente tem um processo bem complexo. Eu acho que a maioria dos serviços, lá nós temos centenas de ações de extensão, que é a prestação de serviços para a sociedade. Né? Então, as ações de extensão que têm relação com empresas privadas são bem pontuais. Alguns cursos de engenharia, alguns cursos de química, que tem parceria com empresas que vão financiar projetos, mas se você pegar a faculdade de Direito, a maior parte dos estudos de faculdade de Medicina, odontologia, psicologia, faculdade de Educação, são todos voltados, sobretudo, para atendimento à população. No que o direito pode servir à população de baixa renda, no que a medicina vai poder
prestar. Então, esse é a maior parte dos serviços que são ofertados pela universidade, sem dúvida nenhuma. O que esperar das eleições de 2022? Ceará ou Brasil? Brasil. Eu acho que vai ser uma eleição muito difícil. Eu não consigo ver assim, o presidente Lula como um candidato assim, favorito, como as pesquisas atualmente têm apontado, com diferença de 15 pontos, 20 pontos percentuais. Eu não enxergo essa diferença. Eu fiz 2 viagens recentes pelo Brasil de carro. Cortei do Distrito Federal para o Ceará, outra eu peguei de Tocantins para o Ceará. Então eu cortei... Dá para conversar com muita gente. Sim, e eu tenho verificado assim, vários municípios, várias pessoas, quanto o presidente Jair Bolsonaro é forte. Ele é muito forte. Eu não acredito que há essa diferença, inclusive no próprio Ceará. Eu rodei 100 municípios do estado de Ceará, mês passado, eu vejo como o presidente Jair Bolsonaro ele é forte. Como, assim, não há essa leitura de que uma fala dele que seja, enfim, que seja constrangedora para um grupo social, que seja ofensiva a algum... Isso não tem gerado impacto. É mais aquela visão geral de conservador, pessoas mais liberais, esquerda, essa ideia de mensalão, que foi feito pelo governo PT, isso tudo ainda está muito recente, né? Ainda vai demorar alguns anos. Então, eu acho que vai ser muito disputado. É claro que se eu fosse apostar, né, a maior parte dos analistas políticos tem apostado numa vitória do ex-presidente Lula. Assim, nesse momento, a gente poderia falar isso, mas... Por conta das pesquisas, elas, né, também... Mas, assim, ainda tem muito tempo. Se a gente for pensar o último processo eleitoral, a eleição ela foi ter um desenrolar faltando dois meses, com a facada do presidente, Então, assim, a gente está muito distante. Pode ser que aconteça um outro fato, não estou dizendo uma facada, mas algum evento de impacto nacional, e a eleição nacional ela tem uma peculiaridade, tem muita questão de uma onda, né? Então, um candidato, uma pessoa, tem uma onda de pessoas que estão indo para um caminho, e isso às vezes fica incontrolável. Ninguém sabe de onde é que vem. É claro que robôs, tudo isso tem um impacto, mas é bem complexo, bem difícil. Eu só sei uma coisa, vai ser bem disputado. Não vai ter assim, candidato que no primeiro turno vai levar a eleição. Isso não vai ocorrer. Muito difícil. Mas a polarização é correta, considerando, porque nós tivemos caso de candidato bem posicionado, o avião cair, tivemos facadas, enfim... A vida e as tragédias estão aí, infelizmente, né? A gente não pode querer que isso aconteça, porque isso não é o curso natural assim, da vida, pelo menos, mas as tragédias acontecem. Então, considerando que o quadro é esse até o final, a polarização é certa. Com certeza, vai ser o debate Lula e Bolsonaro que vai ter o protagonismo. Não acho que a terceira via, infelizmente, um terceiro candidato, a não ser que se unam, mas são grupos bem divergentes, né? Então eu não consigo enxergar um grupo político do PDT fazendo união com um grupo político do Podemos, seja Ciro, Sérgio Moro, com Dória, esses 3 candidatos se juntando, eu não consigo enxergar porque eles só fazem se atacar e tem muita disputa em jogo estadual, entendeu? Então não é só a questão federal. As eleições para governador também vão mudar essas alianças. Tem uma pergunta que eu faço desde que eu me entendo por estar nesse papel de perguntador, que a gente sempre sonha, sempre deseja, sempre almeja campanhas propositivas. Ainda não será a hora? Não, acho que vai dominar mesmo uma acusação, tá? Claro que toda campanha eleitoral vai ter proposta, vão ter, mas essa questão de pegar, de bater, porque o marketing eleitoral ele é construído aí, então ele é construído nesse jogo. Não acho que venha ter o protagonismo de debates e ideias para um novo país, para um novo estado. Acho que não. E fazer a mesma pergunta para o âmbito Ceará. Ceará também, vão ser acusações. É claro que, a depender de quem for o candidato, né,
Se a gente, por exemplo, for ver a candidata ao governo do estado pelo PDT seria a professora Isolda, tá? Fica até um pouco complicado você falar dela, tá? A não ser que você queira falar assim, a um poste. Tirando isso, fica complicado você até criticar a sua gestão. Tem que escolher bem como ataca, né? Isso, é até complicado. Mas se forem, por exemplo, os outros candidatos, aí nós já temos vários eventos que a mídia cobriu, né? E fica mais pulverizado. Se for, por exemplo, o ex-prefeito Roberto Cláudio, né? É um candidato que tem muito resultado, mas ele também, a imprensa já apontou muitas críticas. Quem passa muito tempo no governo, naturalmente isso você vai ter crítica se acumulando, isso é natural. Por isso que é importante a alternância, né, no poder, eu acho isso fundamental. Porque você começa a vir um desgaste, às vezes o desgaste não é nem justificado, mas as pessoas gostam de mudança e eu acho que ela é importante. O direito e as ferramentas jurídicas estão preparadas para os robôs, as fake news, as campanhas de desinformação que já existiam nas campanhas anteriores, mas tem algum avanço aí para isso? Muito pouco. Muito pouco. Em alguns julgamentos no TSE discutindo, né, campanha eleitoral, alguns ministros não sabiam questões básicas de internet, a legislação pouco avançou nesse assunto, então até tem um problema aí, porque é o próprio tribunal que tem legislado a partir de questões peculiares, né? Então isso não está nem passando pelo crivo do Congresso Nacional para ser um debate mais democrático, né? Então a gente está vendo o próprio tribunal tentando proteger a democracia, mas às vezes não é o caminho correto, porque ele não foi criado para isso. E mas, aí assim, sofre muitas críticas também por isso, né? Isso, por estar legislando. Mas a gente não tem, infelizmente, tantas ferramentas. Eu acho que essa questão de fake news, por mais que o Telegram tenha sido um pouco mais controlado, né, sobretudo no último ano, mas uma coisa positiva que é até discutível do ponto de vista legal, que é o inquérito das fake news. Tá, esse inquérito foi meio que um divisor de águas, né? As pessoas têm falando, o Supremo tem ganho legitimidade. Na verdade, não é que ele tem ganho legitimidade. O que a gente verificou foi que ele cortou lá meio que pela raiz quem estava atacando ele. Ele cortou e proibiu a monetização, né, daqueles canais que faziam propagandas contra o Supremo. Então ele cortou o ataque, ou seja, assim. Então fica difícil você até criticar. Não estou dizendo que eu não posso criticar, eu posso criticar. Inclusive estou criticando aqui, porque ele tá fazendo um inquérito que, do ponto de vista até regimental, ele nunca foi bem colocado juridicamente. Uhum. Mas, assim, ele conseguiu cortar um mal, né? É um bom resultado. É um bom resultado, eu sou a favor daquele... Mas precisa chegar ao fim também, não é? Assim, precisa se responsabilizar, precisa saber quem são os promotores da zona de informação. E eu não estou dizendo isso por uma questão de Brasil, não. O mundo está discutindo como barrar ou diminuir campanhas de desinformação, seja lá onde for. Estou correto? Sim, mas aí o problema é que é uma rede ainda muito ramificada, é complicado você saber quem faz parte desse grupo, quem faz parte daquele outro. Então, como o ataque naquela época foi pontual aos ministros do Supremo, foi mais fácil você mapear isso. Agora, numa eleição, o que vem de fake news, de deputado, de candidato a governador... Dos lugares mais distantes possíveis. Fica muito complicado. Mas a minha tese é que se esse inquérito chegar ao final responsabilizando as pessoas que devem ser responsabilizadas, vira aí um processo didático. Sim. O problema é colocar do ponto de vista técnico, porque nós temos Lei Geral de Proteção de Dados, nós temos uma vasta legislação do assunto, criar um processo técnico pelo qual todo magistrado consiga chegar a isso, como quebrar o dado, ou seja, esse é um processo ainda que está sendo debatido no Brasil. Se nós chegarmos nesse ponto, aí o direito vai ter avançado bastante. E o TSE, até onde eu sei, está investindo bastante nisso. Novas estruturas, novos protocolos, chamou recentemente várias plataformas das maiores para criar parcerias, e, enfim, está fazendo o dever de casa, copiando o que é bom, não é crítica, mas copiando alguns modelos europeus,
tem que se fazer isso mesmo, aquilo que já está maduro em outro canto se adapta. Enfim, está tentando avançar na estrutura de busca, de entendimento, assim como os países. Sim, mas ainda temos que divulgar mais, porque nós temos contratos, por exemplo, dos tribunais superiores com empresas de tecnologia, e esses contratos, por mais que eles sejam, você que entre no site do Supremo Tribunal Federal, vai ter lá, contrato de empresa para fazer a leitura de recursos que chegam aqui, mas assim, os critérios que eles vão fazer a leitura, que ferramentas, quais palavras-chave eles vão analisar, então isso ainda não está muito claro. Sim. É um processo que precisa ser mais democratizado para que as pessoas possam saber com quem elas estão lidando do ponto de vista tecnológico. Inclusive a educação para a informação, né? Educar o cidadão, desde lá da criança, a respeito do mal que pode causar a desinformação, né? Isso é um processo educativo e contínuo, e acho eu que é eterno. A pessoa que tem uma boa formação, que ela lê bem, que ela compreende bem, ela, quando recebe uma fake news, ela já vai, né, já vai desconfiar, já vai checar em mais de uma fonte de informação. Isso é que é o normal, para quem tem muita informação. Agora, a pessoa que recebe, que não tem uma boa formação, que não é educada a ter um espírito crítico, ela vai receber uma notícia qualquer e repassar sem... Agora, professor, em 2018, eu lembro que havia muita página falsa de todo tipo de variação possível, atacando diversos candidatos. Na última, para prefeito, prefeitos e deputados estaduais, né, se não me engano? Não, prefeito é vereador. Prefeito e vereador. Na última, algumas páginas já eram responsabilizadas pelo TSE, já havia multa, já havia etc. Então, será que tem um processo, mesmo que incipiente, de responsabilização disso? Será que agora, em 2022, quem tinha página falsa não vai ter medo? Porque algumas, claro que não é a maioria, mas será que essa responsabilização de algumas não vai gerar um medo dos grandes produtores? Só para complementar, em Portugal, as agências de comunicação foram chamadas para... assinar um termo, TAC, né? Exatamente. Porque supõe-se que elas são buscadas por candidatos, né? Tanto para exaltar os seus clientes, quanto para atacar outros, né? E aí a grande empresa, a média empresa, que tem o que perder, ela não quer ser responsabilizada por isso. Como eu falei anteriormente, vai depender da plataforma, da forma pela qual eles vão criar de modo sistemático uma maneira pela qual aconteceu uma violação, está havendo um canal de fake news, e aí você notifica, corta o acesso, tem como intimar. Então, se isso for feito de maneira bem clara, vai ter efeito sim, vai ter efeito prático. Agora, assim, e isso é um ponto positivo das fake news, porque, por exemplo, vários estados criaram plataformas de esclarecimento à população de questões de fake news. O estado do Ceará, o estado da Bahia, tem lá, é verdade ou não que se você se vacinar, você vai ter esse efeito colateral? Aí ele coloca a notícia, é fake, é fato, está bem sistematizado, está bem organizado, e com eleição também. Não sei se o TSE está prevendo uma plataforma dessa natureza. Eu ainda acho não que já vi. tem. Eu não vi. Em relação à urna, eu sei que tem. Tem, da urna tem. Em relação à urna tem. Agora não foi ainda divulgado, né? O calendário eleitoral está para sair. Então pode ser que venha novidade. Uma coisa que também que pesa contra esse trabalho é que uma campanha de 45 dias, para você pegar uma campanha de desinformação, descobrir a origem e punir, chegar na mão do juiz com provas cabais, para que ele... 45 dias é muito pouco. Muito pouco. Aí no máximo suspende, consegue determinar a suspensão da propaganda, consegue talvez algum direito de resposta. E aí, que é o mais comum. 3 anos depois do fato consumado, o mandato já está terminando, e aí é um desafio imenso da humanidade, viu? Muito complicado. A legislação eleitoral, ela não tem como acompanhar, pelo menos no presente momento, esse avanço tecnológico que a todos nós alcança, né? Para a gente terminar, o que o senhor gostaria de falar que eu não perguntei, não provoquei, não dei gancho?
Bem, na verdade eu gosto de ressaltar, falei no início, né, que as pessoas não se decepcionem. Na verdade, decepcionar faz parte, né, mas não abandone o debate político. Eu acho que a política é uma forma de esclarecimento. É claro que quando isso chega no âmbito familiar, isso traz complicações, mas não deixem de discutir a questão política, porque ela faz parte do nosso cotidiano, do trabalho, da escola, da universidade. O Natal desse ano ainda vai ter inimizade na sua vida. Sempre vai ter, né? Tem que enxergar a política como algo diferente da religião, como algo diferente. É uma linguagem própria do direito, uma linguagem própria, é uma atuação própria, e, enfim, a gente tem que enxergar ela com mais naturalidade. Professor, eu agradeço imensamente a sua visita aqui na casa de Vovó Dedé. Muito agradecido. Foi uma satisfação estar aqui, estou à disposição. Obrigado. Agradeço a companhia e agradeço a sua companhia também, que está conosco todas as quintas. Lembrando, toda quinta-feira uma nova edição do programa Acorda. Muito obrigado pela boa companhia e até a semana que vem.